Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar desse quadrinho aqui, Will Eisner, uma biografia em quadrinhos. Esse quadrinho aí eu recebi de parceria com a editora Go Comics, então deixo o agradecimento. E ficou um quadrinho muito lindo, muito bonito mesmo, né? Mas pro final do vídeo eu vou mostrar a edição. Ele tem 340 páginas, contando os extras, e o preço de capa dele é R$125. Ele tem um formato aqui, um tamanho normal, ele não é pequeno nem muito grande, é 16 por 24 o formato dele, capa dura, tem tradução do Érico Assis aí, que é um dos grandes tradutores aí que a gente tem hoje no mercado brasileiro. E além da história, antes de falar da história, o quadrinho ele conta com um prefácio bem grande, tem mais de 30 páginas, da Marisa Furtado de Oliveira, que eu não conhecia, ela não parece ser diretamente, né, trabalhar com os quadrinhos, mas ela era amiga pessoal do Will Eisner e da esposa dele, então nesse prefácio ela vai falar um pouco mais sobre a relação que ela teve com os dois, como é que foi, né, a amizade que ela teve com os dois, e falar um pouco mais, né, sobre a personalidade do Will Eisner dentro e fora dos quadrinhos, né. E no final a gente tem um pós-fácio aqui pequeno do Jeff Smith, que é o autor de Bonnie, é um dos grandes clássicos aí também, né? Eu acho que Bonnie é um pouco mais recente, mas aí já é um clássico. E do Leandro Luigi Del Manto, que é editor aí do mercado já há muito tempo, e ele faz um pós-fácil, umas 10, 12 páginas mais ou menos, falando um pouco sobre o histórico de publicação do Will Eisner no Brasil. Já posso adiantar que esse quadrinho foi uma grande surpresa. Quando eu peguei ele pra folhear e tal, eu já tava com uma expectativa boa, achei que ia gostar, mas eu gostei bem mais do que eu pensava, bem mais mesmo. O quadrinho é uma biografia, mas o Will Eisner, né, é um dos maiores quadrinistas aí da história, então é uma biografia, vai falar de toda a vida dele, mas vai focar claramente aí nos quadrinhos, né? Ele tinha um pai o pai dele era artista também, então ele começou a se interessar por arte por conta do pai dele, só porque o pai dele era artista de pintar cenas de teatro, quadros, e o Will Eisner, ele também começou como artista, mas logo ele vai se encantar pelos quadrinhos. Ele começa a trabalhar bem novo mesmo, pra ajudar em casa, porque a família dele não tinha boas condições. Por ser um cara muito esforçado, ele trabalhava demais. Ele ainda é jovem, ele vai conseguir ganhar muito destaque no mercado. Então, assim, pelo tanto que ele trabalhava, talvez até tenha demorado para ele ganhar o destaque dele. Mas ali já pros 24 anos dele, ele já tinha um destaque, ele já tinha criado o Spirit, ele já tinha um estúdio de produção de quadrinhos. Ele também tinha uma mentalidade muito boa para a época no quesito negócios. Ele tentava sempre ter os direitos das criações dele e não, né, entregar o direito e tal. E no quadrinho, um ponto muito positivo do quadrinho é que é uma biografia. Então, quem já é fã do Will Eisner, quem já leu os quadrinhos dele, vai pegar mais referências. Eu não li muita coisa do Will Eisner, e mesmo assim eu gostei muito do quadrinho. Além do Will Eisner, né, ele era um grande nome no mercado americano, então vai citando, né, ao longo da história dele, por exemplo, o Jack Kirby trabalhou para ele. Se eu não me engano, é o Bob Kane, que trabalhou com ele também, indicou ele pra ir pro um cara que futuramente vira o parceiro dele, bem quando ele consegue esse destaque, né? Foi junto com esse parceiro. Então, assim, vários nomes grandes do mercado americano vão ser citados aqui, porque tiveram alguma relação com o Will Eisner, mesmo que pequena. Por exemplo, ele teve a chance de, na produtora dele, né, ele ajudar na publicação do Superman. Então ele não quis, né? Mas ele teve essa oportunidade. Então a gente vai ter vários nomes de grandes autores norte-americanos citados. Então, tipo assim, eu não não acompanho tanto o mercado norte-americano. Mas eu conheço os nomes, eu sei que são grandes nomes. Mas assim, quem gosta muito de quadrinho de herói e acompanha mais o mercado americano, vai pegar muito melhor essas referências aí desses caras, tipo Jack Kirby. O nome dele não é Jack Kirby, né, na vida real. E quando cita ele a primeira vez, é com o nome de verdade dele. E eu não me toquei quem era. E eu também não
sou tão familiarizado com a cara dele. E aí depois eles brincam, né, que o apelido dele vai ser Jack Kirby, enquanto eles estão trabalhando no estúdio do Will Eisner. Então, aí eu me toquei. Então, essas referências, para quem acompanha o mercado norte-americano, vai pegar muito essas referências e vai gostar mais ainda. Então, principalmente, o quadrinho vai tratar no começo, porque o Eisner começou a trabalhar muito cedo, mas é quando ele ainda é jovem. É a principal parte do quadrinho, é dele criança, ali, o relacionamento com o pai dele que influenciou ele a se tornar um artista, até ali começo da fase adulta, ali, quando ele tinha uns 23, 25 anos, por exemplo, até aqui no quadrinho, ó, já é a maior parte, né, que já tá chegando no final do quadrinho. Ainda tava em 1940, então ele tinha 23 anos. Só porque, assim, não é como se tivesse falado pouco da vida dele, é muita coisa, porque ele produziu muito ainda novo. E depois ele tem um hiato na carreira, que ele vai focar em ilustrações para educação, para o exército, né? Porque teve durante a Segunda Guerra ele serviu ao exército, não na guerra, mas fazendo ilustrações, tentando fazer tipo manuais de instruções para os soldados de uma maneira mais divertida que ajudasse os soldados ficarem mais produtivos. Então vai focar muito nessa parte aí que ele tá mais jovem, depois ele tem um hiato de 20 anos, ele fica 20 anos sem fazer quadrinho. Então nessa parte, claro, vai ter uma passagem de tempo bem mais rápida pra já mostrar ele mais idoso, né? Que aí ele voltou a fazer com 60 anos, por aí, mais ou menos. Voltou a fazer quadrinho. E aí vai ter o relacionamento dele com a mulher dele. A esposa dele, ele conhece... Ele já não tava tão novo mais. Acho que ele tinha 30 e poucos anos. Então vai mostrar ali ele conhecendo a esposa dele, mas o foco principal é a carreira dele. Então vai falar sobre a esposa e... mostrando ele se conhecendo e tal. Depois da passagem de tempo ali, quando ele já tá um pouco mais velho, né? Fala um pouco sobre a filha dele, que a filha dele faleceu e foi por causa disso que ele escreveu o Contrato com Deus, se eu não me engano é o seu nome, né? Contrato com Deus, que foi lançado aqui pela Devir. Foi por causa do falecimento da filha dele que ele escreveu essa HQ. E foi aí que ele resolveu voltar com tudo. E depois aí dos 60 anos que ele escreveu muitas graphic novels até a data ali que ele faleceu. Então ele foram mais 27 anos produzindo e ele escreveu 21 graphic novels. E ele era aí um grande defensor das graphic novels, né? Porque na época ele era muito popular, né? Tira de jornal, histórias curtas, e ele queria fazer grandes histórias, né? Como se fossem livros, só que em quadrinhos. Grandes romances em quadrinhos. Então vai mostrar ele também se encantando novamente pelos quadrinhos, né? Porque ele ficou 20 anos sem fazer quadrinho, continuou trabalhando, só porque não com quadrinho, né? Só com arte. Em geral. E também, muito cedo, ele já tinha uma boa condição financeira, né? Ele era muito pobre, mas ele trabalhava demais mesmo. Então a gente vai acompanhando essa rotina dele trabalhando ali quando ele era jovem, com o sócio dele também, que é o senhor Iger, que eles tinham a produtora de quadrinho deles, né? Era Eisner e Iger, se eu não me engano. E, assim, ele já parecia ter um certo dom ali pra lidar com negócios, né? Mas ele deve ter aprendido muito com esse cara, porque esse cara era muito bom de negócio, muito bom pra conseguir contratos e tinha uma noção muito boa de conseguir dinheiro, porque o Eisner ele tinha uma coisa com ele que era fazer bons quadrinhos acima de tudo, e o sócio dele era focado mais no dinheiro e na produção, na grande produção de quadrinhos e não na qualidade. E aí vai falar sobre as criações dele, o Spirit, né, que foi a primeira grande criação mesmo dele, assim, que ele ganhou mais renome. E como ele produzia muito isso, no começo ele produzia 8 páginas por semana, então imagina, 8 páginas de quadrinho por semana, e não era só desenho, ele fazia tudo, né? O roteiro, a arte, tudo. E o estúdio dele, ele delegava outras tarefas e o Spirit era só pra ele fazer. Então assim, enquanto eu estiver folheando, eu vou falando um pouco mais, mas assim, é um quadrinho que vale muito a pena, me surpreendeu demais e eu recomendo muito, tanto pra quem gosta do Will Eisner, eu acho que pra quem é muito fã dele, eu acho que é uma leitura obrigatória, é foda, né? Mas assim, é uma leitura importante pra quem é fã do Will Eisner. E pra quem não não conhece muito do trabalho dele, vale muito a pena pra conhecer mais quem foi ele e como ele cresceu aí na indústria dos quadrinhos e como ele foi importante. E não só a história dele, né? O quadrinho não trata só... É uma biografia, mas assim, vai falando sobre coisas que aconteceram na época, como o surgimento, a popularidade, né, dos super-heróis, com Batman, Superman, que tá tudo no contexto de trabalho do Will Eisner, né? Então esse contexto geral do mercado norte-americano também é exemplificado aqui na HQ. Então vamos dar uma olhada aqui na edição, ó.
tem verniz localizado aqui na capa quase toda. A capa ficou muito bonita, eu gostei muito da capa. Aqui a lombada, né, que muita gente gosta. Bem bonito também, que é a parte de trás, que é a contracapa. Tem essa arte aqui bem bonita, que é ele olhando aqui na varanda também, né? Bem legal. Tem aqui né? Terceira e quarta capa, eu acho que fala, né? Aí, beleza. Aqui vamos dar uma olhada na arte, ó. Primeiro, né? Tem esse prefácio que eu falei, né? Então é um prefácio bem completo e ele conta aqui com várias imagens. Achei bem legal aqui o formato do prefácio com as imagens. Ó, aqui começa primeiro nos pais dele, como é que os pais dele chegaram nos Estados Unidos, que o pai dele não é natural dos Estados Unidos. E tem a arte aqui da HQ, já dá pra ver, é uma arte bem bonita. Eu gostei muito. As cores também, achei muito legal. Sempre vai estar nessa tonalidade aqui, né? De azul escuro com amarelo. E aqui, por exemplo, aqui a gente tá na infância do Eisner. E boa parte da HQ ele ainda vai estar bem jovem. Então, por exemplo, aqui a gente já tá em uns 30% da HQ. E ainda tá em 1932. Então o Eisner aqui tinha 15 anos de idade ainda. Então, assim, boa parte da HQ tá nessa formação dele como quadrinista, né? Como um grande nome dos quadrinhos. Aqui que é a imagem da contracapa. Pô, a edição ficou muito bonita. Me surpreendeu aí o acabamento, né? O quão bem feito ficou. Aí aqui, ó, aqui o Eisner já tá fazendo a parceria com que seria o grande parceiro dele aí no início dele aí, de fato, nos quadrinhos, que é o Iger, né? Aquele cara. Aí aqui já ele formando o estúdio dele com vários quadrinistas. E aqui ele ainda era muito novo. Eu não sei se tem alguma data aqui. Ó, aqui também tem mostrando, né, o sistema que ele usava para produzir mais, né? Ele usava um sistema aí de produção com os quadrinistas dele, com que cada um tinha uma responsabilidade específica. Então não era tipo um cara fazia uma página inteira, cada um fazia uma parte, tipo o esboço, o outro fazia arte final, outro fazia letras e delegava para todo mundo, que aí eles ficavam mais produtivos. O único ponto aí que talvez eu preferia que fosse diferente na HQ é que não tem numeração de páginas, só tem a numeração no prefácio e pós-fácio. Eu gostaria que tivesse numeração na HQ toda. Me incomoda um pouquinho isso, mas não chega a atrapalhar, né? Ó, aqui, por exemplo, ó, vai falando as datas. Aqui é fevereiro de 39. Então o Eisner tinha 22 anos. E aqui, com 22 anos, ele já tinha, pós a abertura do estúdio, ele já tinha um estúdio, ele já era um cara, né, com uma boa reputação, né? Tinha vários desenhistas que trabalhavam para ele. Eu acho que aqui, inclusive, o Jack Kirby já estava trabalhando para ele. E é mais ou menos aqui, ó, que ele ainda tem 22 anos, que ele recebe uma proposta para criar algo próprio com uma grande editora, e só que ele vai ter que largar a parceria com o Ig, né, que é o grande parceiro dele. Então ele larga tudo, ele arrisca tudo para criar o personagem, né, a série dele. Ele negociou para ele ter os direitos também do personagem depois que a editora parasse de publicar, porque grandes quadrinistas ali na época venderam tudo e depois se ferraram, né? Então é aqui que ele cria o Spirit com 22 anos. Então assim, o cara era um gênio mesmo, e assim, além de gênio, o cara era muito esforçado também. Então aqui, ó, já dá pra ver que, ó, já tá quase na parte final da HQ. Quase no final, e a gente ainda tá aqui com o Eisner com 23 anos de idade. Então, assim, o cara fez... Tipo, não é que a HQ enrola, é porque o cara fez muita coisa antes de completar os 24 anos de idade. O cara era muito fera. E aí, na guerra, ele começa a fazer esses panfletos, né, pra ajudar a distrair um pouco os soldados e ensinar eles ao mesmo tempo, os caras que trabalhavam nos soldados que trabalhavam nos Estados Unidos, né? E aí, aqui tem ele conhecendo a esposa dele, pedindo ela em casamento. E aí depois fala mais de uma parte aqui, depois de muito tempo que ele fica sem fazer quadrinho, já avança bastante. Aqui, ó, ele tá casando com a esposa dele, e logo depois já avança pra quando a filha dele morreu. A filha dele morreu com 17 anos de idade, e é quando ela morre que ele volta com tudo a fazer quadrinhos. E aí fala aí o resto da história falando sobre essa volta dele nos quadrinhos e como ele se encantou com o quadrinho novamente. E depois a gente tem um pós-fácil aqui falando sobre o histórico de publicação dele no Brasil. E é basicamente isso aqui, a edição. Ficou muito bonita e recomendo bastante. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se eu fiquei virando aqui muito no vídeo e ficou com uns barulhinhos de fundo aqui, o Todd tá brincando, então ele fica puxando meu pé aqui com um brinquedo. Então é isso. Espero que tenham gostado.
O quadrinho é muito bom, gostei muito mesmo, então eu indico bastante. Eu vou deixar aí na descrição tanto o link pro site da editora, quanto o link da Amazon. O quadrinho já tá cadastrado lá, mas não tá com preço nem nada, mas é porque é um lançamento muito recente, então capaz que não deve demorar muito a aparecer lá também. E no site da editora tem os combos também, uns outros quadrinhos que ela já lançou. E dá pra pegar aí, tem desconto nos combos. Então vou deixar o link aí na descrição. E é isso. Valeu!